profiláticas, né? Então, a educação física, entendeu? Antes de tudo, ela é uma atividade profilática, é um elemento que, ainda mais antigamente já era importante, mas hoje, nesse período em que a gente está passando dessa dificuldade, dessa pandemia, a gente é uma área assim que precisa muito ser explorada, porque nós temos que trabalhar, né, com a saúde não só física, mas também com a saúde mental. E falar um Como pouco dessa nós metodologia. estamos adoecidos, né, Dedé? Como a população adoeceu psicologicamente, né? Foi Exatamente. adoecendo na sua psique e a educação física atua nessa área também, né? Nos ajuda nesse momento, né? E falando dessas pessoas que são acometidas de comorbidades, né? É uma situação estar dentro de casa de novo, estar, né, nesse cenário que é tão caótico, assusta e piora as doenças, né? Ah, com certeza. Então, a educação física, assim, até pelo seu caráter, vamos dizer, mais lúdico e, vamos dizer, mais informal, ele atua justamente nesse bem-estar psicológico. Então, a partir do momento em que você tem possibilidade de fazer uma atividade física, de um jogo ou uma ginástica, aquilo ali automaticamente vai diminuir também um pouco essa carga de estresse. E o que nós observamos é que, principalmente essas pessoas que têm comorbidades, e a gente vai englobar isso também na questão dos grupos especiais, elas necessitam não só da nossa atenção, que às vezes, por exemplo, tudo bem ter um pessoal de casa, mas às vezes precisa de alguém de fora para poder conversar, para dar uma orientação, para poder estar próximo, que isso é importante, porque tem a ver também com as relações sociais, que é um dos temas que eu vou abordar aqui dentro da nossa metodologia, que é super importante, é, e, e automaticamente também no desenvolvimento, né, dessas atividades e na execução delas. Então, quando termina, você diminui a carga de hormônios, diminui a ansiedade, entendeu? Você libera hormônios para poder baixar esse nível de ansiedade. Eu, se não me engano, ocitocina, essa parte mais fisiológica, eu não estou muito bem lembrado, mas são vários hormônios Cortisol. que fazem o cortisol que é, mantém esse nível de ansiedade ele mais baixo, tá? E automaticamente vai gerar o quê? Um nível maior de confiança, tá? Um nível maior de confiança, um nível maior de saúde física e emocional. Então, a gente tem que realmente trabalhar nesses aspectos de uma forma assim muito importante. E o professor de educação física, a gente, vocês mesmos, eu já dei aula em escola particular, já dei aula em clubes, e geralmente é o cara que todo mundo mais gosta. Por quê? Porque é horário que é o professor que desenvolve atividade lúdica, é o cara que é o treinador da equipe do colégio, entendeu? Geralmente é o cara que o pessoal mais gosta, né? Dentro da escola, é o professor mais querido, aquele negócio todo. Então, justamente por esse caráter lúdico, justamente por esse caráter informal, mas de uma importância assim, muito grande dentro da estrutura educacional. E também, hoje em dia, também dentro da estrutura da saúde. Eu, quando comecei minha faculdade, o nosso curso ele era um curso de licenciatura plena. Como é que era o curso de licenciatura plena? Todas essas matérias que vocês têm no curso de bacharelado e licenciatura era um único curso somente. E nós tínhamos uma matéria lá super importante chamada Didática da Educação Física, que era fundamental, porque mesmo aquele que trabalhava numa academia, mesmo aquele que trabalhava na área fitness, ele já tinha no cerne da sua formação acadêmica, tá, uma questão chamada metodologia de ensino. Ou seja, você mesmo passando o exercício, uma série de musculação, mas você sabia que você tinha que começar do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Você educava o aluno na questão da execução do exercício. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, que hoje em dia, que infelizmente eu vejo que se perdeu um pouco quando separou bacharelado e licenciatura. Deu um pouco dessa quebra. Então, às vezes eu vejo a geração nova que está chegando, principalmente que trabalha na área de fitness, nessa área assim, mais voltada para a atividade física assim, de rendimento, mais voltada para a atividade física da área de saúde, um pouco dessa falta, desse manejo, né, do educar,
do ensinar realmente a fazer aquela atividade, para que o aluno ele obtenha êxito e sucesso nos seus anseios, né? E, obviamente, naquilo que ele necessita. Então, dentro dessa metodologia também, nós procuramos resgatar essa parte pedagógica, que é super importante, gente, ainda mais para vocês que vão se formar, ainda mais para vocês que vão começar a trabalhar com grupos especiais, principalmente com o grupo dos idosos, que hoje é um grupo que eu vou falar para vocês que é o que está dando muito resultado dentro da educação física. Eu falo isso por mim. É um grupo que, hoje em dia, que aumentou muito a expectativa de vida justamente por esse pensar diferente. Quando eu me formei em 98, você trazer um idoso para dentro da sala de musculação era, vamos dizer, um tabu. Porque a pessoa vai fazer um exercício de musculação, ela vai passar mal e vai acontecer tal coisa. E em menos aí de 3, 4 anos, através dos estudos e através, principalmente, dessa abertura, né, para que o idoso pudesse entrar dentro de uma sala de musculação e fazer outras atividades físicas, nós vimos que o nosso pensamento, aquele medo que nós tínhamos inicialmente, ele foi totalmente jogado por terra. E esse grupo hoje é o grupo que mais nos dá retorno. E é o grupo que mais, de uma certa forma, tem nos valorizado nas suas atividades. Então, por exemplo, eu já tive aluno de personal aí com 60 anos que ficou comigo 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando comigo. E, tipo assim, sempre que ele tem a possibilidade, ele volta para poder fazer as atividades. E, às vezes, ele nos procurava não só para fazer atividade, mas também para poder desabafar, para também poder conversar. Aqui no SESC eu trabalhei 7 anos com hidroginástica, turmas maravilhosas, com pessoal de terceira idade. Terceira idade é ótimo para o professor, né? Leva lanche, né? Leva presentinhos. Bom, essa parte aí, como se diz, né? São os louros, né? De um bom trabalho bem feito, né? Então, realmente acontece. Eles trazem, às vezes, no café da manhã, o professor, o senhor está muito magrinho, né? Toma aqui um lanche, traz café, traz leite achocolatado, tapioca, essas coisas. Então é bom para o professor também tomar cuidado para ele não engordar, viu? Mas assim, eu falo para vocês que são os elementos psicológicos que dão para nós, professores de educação física, a nossa sobrevida. Ainda mais a gente vendo que o mercado de trabalho nesse período pandêmico, ele se estreitou muito, né? Aconteceram várias coisas, muita gente ficou numa situação muito complicada, mas se Deus quiser a gente vai retornar e vai aproveitar a oportunidade, ao invés de ficar reclamando, vamos aproveitar a oportunidade, nos reinventar e procurar atender esses alunos presencialmente quando for possível e através, né, da nossa criatividade, através de um trabalho virtual, eles dentro das casas dele, tá bom? Até que tudo isso possa passar. Então, assim, foi uma rápida introdução e eu queria passar para vocês como é a nossa metodologia de trabalho. Eu gostaria primeiro de destrinchar qual o tipo de atividade que eu desempenho hoje aqui no SESC e depois eu vou passar para vocês explicando a respeito da questão aqui do método SAFe, como ele surgiu, qual o tipo de trabalho que nós temos desenvolvido, para que vocês tenham noção de que a educação física hoje ela tem um rumo muito bem norteado. Foi algo que eu sempre pensei assim, durante toda a minha carreira como professor, e que esse meu colega, que foi um colega meu de faculdade, professor Sandor Bálsamo, que é um PhD em educação física, né? Foi professor da UNB, criou essa metodologia dentro daquilo que nós já pensávamos há muito tempo atrás. Bom, eu me formei na Universidade Católica de Brasília, no ano de 1998, em educação física. Sempre quis fazer educação física desde a minha época do ensino médio. Sempre foi um desejo meu, já sabia o que eu queria, sempre quis ser professor. E foi uma escolha assim que no começo assim, o pessoal criticou muito, não o pessoal da minha casa, meu pai e minha mãe sempre deram apoio pra gente nas nossas escolhas. Mas às vezes de um colega a outro, não, rapaz, escolhe outro curso, que o curso você vai ter mais dinheiro, isso e aquilo. Mas assim,
o meu ideal era ser professor. E ingressei na faculdade, lá na Católica, e graças a Deus foi um curso muito bem feito. A gente já saía ali no terceiro, quarto semestre, já podia pegar contrato temporário, já podia ter uma experiência laboral mais efetiva em outras instituições, então era muito fácil. Você, além de estar fazendo a faculdade, já está estagiando numa academia ou numa escola. Então era muito fácil fazer isso. Então dava para poder fazer as duas coisas. Então foi uma complementação muito boa do nosso estudo. Esse período que eu estava formado, estava no Exército também, cumprindo a função de oficial R2, né, sou oficial da reserva hoje, também trabalhando não só na parte operacional, como também chefe da equipe de atletismo lá na minha unidade operacional, lá no 32 GAC, onde também pude aprender muita coisa na questão de treinamento de alto rendimento, através de uma organização muito boa. E quando eu saí, eu já consegui entrar direto para o SESC para trabalhar com esporte de quadra, com musculação e natação. Então, assim, foi e já tem o quê? 19 anos que eu trabalho aqui na instituição. 19 anos trabalho na instituição e hoje eu coordeno um projeto dentro da instituição, que é o Programa Esportivo Social e Cidadania, que é uma parceria que nós temos com a Secretaria de Educação. Nesse período agora a gente não está tendo os alunos porque eles não estão podendo ir para a escola, né, nas suas aulas presenciais, mas nós estamos passando atividades para esses alunos de forma virtual, através de vídeos. Então, a gente está conseguindo passar as atividades para eles. E esse projeto, ele preconiza, através do esporte, um trabalho que é feito 3 vezes por semana, onde os alunos vêm aqui para o SESC para fazer as atividades físicas. Então, tem futebol, tem natação, tem aula de tênis. Olha só, gente, o pessoal tem aula de tênis aqui, muito legal, viu? É aula de tênis, tem atividades recreativas, tem atividades pedagógicas, fora o atendimento médico odontológico feito para eles de graça. Então é um projeto assim muito legal. E hoje eu estou nessa coordenação. Mas antes de estar na coordenação, fui professor de natação, professor de hidroginástica, professor de esporte de quadra, onde a minha especialidade foi futsal. E já também trabalhei já com ginástica localizada, já trabalhei também com outros tipos de modalidade, um pouquinho com pilates, ou seja, de tudo a gente acabou aprendendo um pouco. E essa experiência fez com que eu trabalhasse com diversos grupos. Eu trabalhei com crianças, né, com idade de 4 anos, até a idade de 12, 15 anos, com trabalho de natação e no futebol. Trabalhei com gente adulta, com natação de alto rendimento, em turmas que nós fazíamos a etapa de treinamento para competições. E também trabalhei com a terceira idade com as aulas de hidroginástica, que foi uma experiência que eu mais gosto até hoje. Inclusive, ontem um colega faltou, eu pedi para minha chefe para me mandar lá para a Hidro para dar aula lá para as minhas meninas, né? É sempre bom ter um contato com elas. Então, foi assim, muito legal. E trabalhei também com grupos especiais. Trabalhei com diabéticos, trabalhei com pessoas com hipertensão, trabalhei com alunos que também tinham um certo grau de autismo, que foi um trabalho realmente desafiador e deu muito certo aqui dentro do próprio PESC. Trabalhei com pessoas com vários tipos de patologia, e alunos deficientes também a gente chegou a trabalhar um tempo. Então, deu para pegar nesse período de 23 anos muita experiência nessa diversificação de metodologias de ensino para cada nível, né, de pessoas. Ou seja, nos idosos você tem pessoas com cardiopatas, tem pessoas diabéticas, tem pessoas com problema de artrite, artrose. Então, você consegue ali, dentro de uma aula, conseguir visualizar o que cada um faz, né, e adaptar a atividade para determinados grupos. E graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de problema com relação a esses grupos especiais. Então, foi uma experiência muito boa, né, que deu para mim assim, um leque de opções para saber trabalhar com cada grupo. Né? Então, é sempre bom. E fora isso também, a pós-graduação que eu fiz em treinamento de força e musculação, fiz também em administração e marketing esportivo, e tem uma outra que eu também fiz em direito canônico, né, que não tem nada a ver com educação física, mas uma coisa que eu queria estudar. Então, esses anos de experiência de trabalho aqui no SESC, eles estavam me trazendo vários desafios, e eu estava assim,
há uns 2 anos atrás, muito angustiado, porque eu estava vendo que a profissão ela tinha ela tinha estacionado muito num determinado nicho como se diz, de trabalho, e ela não estava evoluindo. Por que eu falo isso para vocês que a profissão não estava evoluindo? Porque se focou muito na performance dos alunos, mas ela não estava mais focando na questão da humanidade do aluno. Porque o aluno, apesar de ele ter, de ele ser aquela pessoa que nos paga, que faz o nosso trabalho, de querer um resultado, mas ele também é um ser humano. E aquilo realmente estava me angustiando bastante. Ou seja, a educação física ela estava perdendo aquele sentido mais próximo, aquele sentido humanitário. E aquilo ali estava me angustiando. Eu até conversava com um colega meu que a profissão de 15 anos para cá ela tinha estacionado, ela não tinha evoluído. E o leque de opções que a educação física tem, ela tinha se diversificado muito mais. Ela tinha se tornado mais abrangente do que ela era quando eu me formei em 98, que foi o ano da regulamentação da profissão. Aí, esse colega meu, ele falou o seguinte, cara, tá surgindo uma metodologia nova aí por um professor fulano de tal. Eu falei, conheço, tá? Pô, foi meu colega de faculdade lá na Católica. Ele foi lá da UNB, foi professor lá também, professor Sandro, montando aí um método SAFe, SAFe significa equilíbrio, né? Se não me engano em inglês, tá? De equilíbrio mente e corpo. Como é que é isso? Faz o curso para você ver como é que é. Então, fiz o contato com o Sandor, né, com o pessoal da equipe dele, né, paguei lá o valor que era correspondente ao curso, e engraçado que a execução do curso, tá, as aulas elas aconteceram justamente no primeiro lockdown, né, que foi, se não me engano, no dia 13 de março, começou no início do ano passado, e foi exatamente o período que eu comecei o curso. Nossa, e foi, para você, gente, foi uma bênção, porque tudo aquilo que eu já imaginava de educação física, que eu estava pensando que a profissão tinha perdido, a metodologia SAFe ela veio abranger. Então, o que é a metodologia SAFe? Ela foi uma metodologia criada em 7 pilares. E esses 7 pilares, eles são determinantes para que o resultado, né, de uma prescrição de uma atividade física, da prescrição de um exercício, da prescrição até de um trabalho mais aprofundado, ele pudesse dar certo. Foram baseados em dados científicos, né, de várias universidades, né, por exemplo, da Inglaterra, universidades lá nos Estados Unidos, que ele trouxe os artigos para a gente ler, né, artigos em inglês, mas a gente traduziu, conseguiu ler a respeito de vários pilares que são importantes. E são 7 pilares que foram feitos aqui da saúde funcional, tá? Que é a mente, primeiro pilar, segundo pilar, um movimento, o terceiro pilar, a alimentação, que é algo super importante, o quarto pilar, que é o sono. Gente, o sono é determinante para muita coisa. Enquanto a gente hoje não dorme, vocês não têm noção, você pode procurar alguém da sua casa aí que pergunta, fulano, como é que tá seu sono? Aí a pessoa vai dizer como é que tá. Aí você vai sentir que o sono é determinante para muita coisa. E fisiologicamente a gente também sabe por quê. A questão dos propósitos, ou seja, as pessoas hoje elas colocam uma meta, mas elas não conseguem nem iniciar essa meta. É o que tem acontecido muito. O ecossistema, gente, as relações sociais. Que, gente, ainda mais nesse período que nós estamos isolados, o quanto é importante estar junto com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, com a família. E essa questão do ecossistema também, para a saúde funcional, é super importante. Estabelecer essas relações, até as relações de respeito. E um outro aspecto que às vezes muita gente não fala, mas que é super importante para a saúde do ser humano, que é a questão da espiritualidade. Então, esses 7 pontos eles foram alencados na metodologia SAFe, né, para que elas pudessem ser colocadas aqui na educação física. Mas, professor, como é que nós vamos mensurar essa questão, né, desses 7 pilares? Então, foi elaborado através de um link, né, um questionário aí com, se não me engano, 50 perguntas, que trabalha toda essa parte, vamos dizer, mais voltada para os atributos da afetividade, né, vamos colocar, né? E através desse questionário você consegue fazer a mensuração, né, de como está
a questão da saúde emocional dos seus alunos, que vão interferir diretamente na questão do resultado. A parte, professor, é a parte física. Não, através de uma avaliação que você vai fazer também, que a metodologia coloca, uma avaliação também muito bem feita, onde você vai ver os aspectos físicos, como flexibilidade, como força explosiva, você vai ver também a questão da coordenação motora, que também fazem parte e que vão colocar os pilares. Ou seja, você tem ali o pilar do lado esquerdo, que é o pilar da mente, e do lado direito os pilares físicos. E através disso, você vai ter como saber em que escala e que nível que o aluno está. Muitas vezes ele fisicamente ele está até relativamente bem, mas na parte emocional, zero. Muito abaixo, inflamado, cheio de problemas, com crise de ansiedade, com depressão, com estresse, que vão impactar diretamente na questão do resultado físico. E isso acontece muito. Então, vou falar aqui rapidamente aqui do pilar da mente. O pilar da mente, o que ele engloba? Questões como ansiedade. Tá? Vocês veem agora nesse período aqui, ansiedade gera o quê? Ou uma compulsão por alimento, ou então a pessoa acaba não tendo vontade de comer. O que vai impactar diretamente também na saúde. Tanto a falta de alimentação como o excesso de alimentação, eles vão ser prejudiciais, né, para a pessoa. Então você vai aumentar a triglicerídeos, você vai aumentar, se você está alimentando demais, você vai começar a ter problemas até de uma pré-diabetes, ou então chegar à própria diabetes. Entendeu? Ou seja, aumenta muito a hemoglobina glicada, essas coisas, então, tudo vai para o espaço. Né? Aumenta colesterol e isso é ruim. Se não tem, né, você não tem ferritina, você não tem vitamina no corpo. Então, gente, é terrível. Né? Segundo, a questão do estresse. Então, não só a questão da pandemia, como também, às vezes, a falta de trabalho, às vezes, os próprios relacionamentos dentro de casa, que acaba ou não, você estando muito tempo dentro de casa, sempre tem um conflito ou outro, sempre tem uma confusão. Minha cunhada sabe bem, né, como é que são esses negócios, né, e como... Não preciso nem falar, né, a gente sabe como é que é, e a gente acompanha, a gente tá aí, sabe o dia a dia, que não é fácil, entendeu? A questão também da gratidão, gente. Mas, professor, por que o senhor está falando na questão da gratidão? O que tem a ver gratidão com atividade física? Gente, existe um estudo, né, feito por uma universidade inglesa e diz que quando você agradece, tá, o cérebro, na sua parte frontal, ela libera um opioide e você consegue dormir mais. O seu sono, entendeu? Ele acaba sendo mais profundo. Você consegue se recuperar com mais, como se diz, com mais energia, né? Você fica mais disposto para outro dia. Aí a gente fez até na época do curso, né, um exercício da gratidão. Não, é gratidão mesmo, você chegar aqui no final do dia, mesmo que tenha sido aquele dia difícil, Senhor, né? Ou então, ó, muito obrigado por esse dia de hoje, que amanhã vai ser um dia melhor, seja aquele pensamento positivo, fazia com que a gente, realmente o nosso sono melhorasse absurdamente. Então, tem muito a ver a questão da gratidão. Existe um módulo que fala exatamente só desse sentido da gratidão lá no nosso curso, que realmente foi sensacional e mudou muita coisa. A escala de Garra, ou seja, que é o foco, como eu falei para vocês, né, que é super importante, é você iniciar um projeto e terminar esse projeto. Quantas vezes você inicia uma coisa e não termina? Quantas vezes você fala, eu não sou capaz de fazer isso porque eu não dou conta, está muito difícil, não. Uma coisa é você mudar de estratégia para poder alcançar os objetivos, outra coisa é desistir. São duas coisas totalmente diferentes. Né? E outra coisa também, que é super importante, é o perdão. Ei, rapaz, mas tá difícil perdoar esses tempos, hein? Tá difícil. Entendeu? Né? E eu falo para vocês, gente, a questão do perdão não é simplesmente uma questão emocional. Ah, não, vou perdoar quando tiver vontade de perdoar. Não, a questão do perdão é uma questão até de inteligência. O que é o perdoar? Eu vou falar isso para vocês porque eu tenho experiência muito profunda nessa questão do perdão. É você se livrar daquilo, entendeu? Que vai te fazer mal, que vai envenenar o seu corpo. Então, por exemplo, eu tive lá um problema com uma pessoa lá do meu serviço, tal, que fez isso comigo, e toda vez que eu vejo com aquela pessoa, sobe aquele ódio mortal dela. Não, o que você vai fazer? A partir do momento que aquela pessoa que você vê ali que te faz mal, você vai colocar na sua cabeça, não, eu vou passar por cima
porque a partir do momento que eu ver essa pessoa, aquilo que ela fez mal para mim não vai fazer mal, não vai me contaminar mais. Ou seja, é um ato de inteligência. Então você passa a dormir melhor, você já não vai desenvolver mais nem úlcera nem gastrite, você não vai mais inflamar as suas articulações nem seus órgãos internos, justamente porque você teve um ato inteligente. É esquecer. Então, pô, se você tá vendo todo dia notícia ruim na TV, cara, desliga um pouco, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ver alguma coisa, se desliga um pouco disso aí. Para quê? Para que você tenha a possibilidade de como dessas adversidades. Então, é algo muito importante, muito bem trabalhado. E outra coisa, as pessoas que conseguem perdoar, elas conseguem também ter um nível de performance nas suas atividades, não só físicas, como também laborais, muito maior, porque ela não vive angustiada nem amargurada. Então, foi algo que nós trabalhamos, né, e existem estudos também científicos que comprovam isso aí. Bom, o segundo pilar aqui, Nayana, estou avançando no tempo ou está tudo tranquilo? Não, a gente tem até às 11. Beleza, então tá tranquilo. Então, deixa eu controlar aqui direitinho. Então, a questão do movimento, a horas que a pessoa passa sentada, ainda mais agora dentro de casa, a questão de passos por dia, a questão do cardiorrespiratório, da flexibilidade, né? E, consequentemente, o que vai acontecer? Consequências da adiposidade. O que relaciona a isso? A questão também dos reflexos que a pessoa tem. Tem gente hoje que não consegue nem sentar e cruzar a perna. Tão sedentária que está. Tem gente, por exemplo, nós estabelecemos aqui na nossa metodologia que a gente tinha que dar no mínimo por dia 10 mil passos. Tem os contadores de passos agora no celular, você tem contador de passos também no relógio. Justamente para quê? Para ativar essa parte mais, como se diz, mais física, né, da pessoa. Então isso é super importante. Né? Questão de hora sentada, a gente fica várias horas não só em frente à televisão, mas em frente ao computador, a criançada com essas aulas remotas. Então, tira elas dali daquele momento, bota elas para andar, para caminhar um pouquinho. É super importante. A questão da alimentação, rotina diária da alimentação e as dietas. Gente, não é dieta que o cara pegou ali na internet, não. É ir no nutricionista, ir numa pessoa que possa te orientar e fazer uma dieta correta, que às vezes você, sem querer, está consumindo um alimento que está te fazendo mal, achando que está bem. E nesse processo aí de pouco exercício físico, né, e muita gente com ansiedade acaba comendo mais coisa que não pode. E geralmente as coisas que não podem são as coisas mais gostosas, como os doces, como os chocolates, como os carboidratos, que são elementos oxidantes, né, e automaticamente vão o quê? Vão inflamar suas articulações. Então isso é super importante. A higiene, a questão do sono. Higiene do sono, energia, disposição e menos remédio. Gente, o sono é fundamental. Cara, se você não dorme bem, você não tem saúde para nada. E nós sabemos que durante o sono é onde ocorrem todas as questões das alterações metabólicas, tanto para o bem quanto para o mal. É durante o sono. Às vezes o pessoal pensa, mas durante o dia eu faço exercício, tô queimando caloria. Não, amigo, a caloria é queimada à noite, durante o sono, na hora que você vai recuperar suas energias. Por isso que muitas vezes a dieta, à noite, ela tem que ser uma dieta mais leve. Justamente por quê? Porque essa diferença ocorre exatamente durante o sono. Se você não tem um sono bom, você não vai ter saúde. E as pessoas hoje têm uma qualidade de sono muito ruim. Tá? Ou seja, aquele sono REM, que é o sono recuperador, ele é muito pouco. A pessoa dorme mal, acaba acordando mais cansada ainda e a coisa piora. Tá? Falando sobre o sono, vou só fazer uma entrada aqui, né? Durante o sono REM, que a gente tem a produção de leptina, cortisol e serotonina, né? O GH, por exemplo, é o hormônio que, para quem treina, é o hormônio que faz com que a pessoa cresça músculo, né? E que a criança também cresça. Mas esse músculo não é só para quem treina, né? Um paciente idoso que tem perda de massa muscular, ele precisa dormir bem para a recuperação desse GH e, consequentemente, né, ter mais força muscular, até para o deambular. Perfeito, exatamente. Para vocês verem tanto que o sono é importante. E a gente vê, cara, a galera com uma ansiedade tão grande que não consegue dormir, acorda preocupado,
né? Não só com toda a situação dessa pandemia, mas também em outras situações que ocorrem aí durante a sua vida cotidiana, né? Problemas familiares. Gente, tudo isso interfere, mas eu falo para vocês que hoje a higiene do sono eu coloco uns pilares mais fundamentais para que, por exemplo, uma série, um exercício que você vai passar para um aluno seu, ela possa dar resultado. Então, vocês estão vendo aí a importância de você ver o aluno como um todo, não só como aquele cara que vai estar, mas você não está tendo resultado, você não está sendo disciplinado, mas você não sabe nem da rotina dele, você não sabe nem como programar a rotina desse aluno, você não sabe nem como monitorar o que ele está fazendo durante o dia. E hoje é fácil fazer esse monitoramento. Você tem as redes sociais, você tem o WhatsApp, você consegue fazer esse monitoramento. Entendeu? E até mesmo a questão do sono, para que ele realmente possa ter uma qualidade melhor, né, nessa fase de descanso e possa ter os resultados, como foi bem explicitado pela Nayana, né, não só no aspecto físico, como também no aspecto emocional. Fechando aqui, penúltima questão do ecossistema, que são nossas relações sociais. Vamos procurar, gente, higienizar nossas relações sociais. Hoje nós temos aí muitas divergências, não só no campo político, como também até dentro de casa. Nem dentro de casa você tem unanimidade, mas temos que sempre procurar, né, o entendimento. Deu para viver bem, para poder ter boas relações sociais, entendeu? Para conversar com as pessoas, para estar junto com elas, para ter uma relação saudável, para sentar todo mundo ali, ó, na hora de tomar uma cervejinha, ou na hora de bater um papo, comemorar o aniversário da família, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo e se respeitando, é fundamental. As relações sociais são muito importantes, as pessoas estão isoladas. Esse isolamento é péssimo. E nós não podemos ficar isolados. Dá uma ligadinha, não pode ir lá, mas fulano, tá tudo bem? Tá tudo legal? Como é que você tá? Saudade de você. Cara, que coisa boa você falar que tá com saudade de alguém. Saudade dos meninos, viu, Nayana? Tá vendo? Saudade deles. A pandemia não deixou ainda. Eu sei. Mas que saudade deles, viu? Manda um beijo lá pros sobrinhos. Então, assim, são situações que, de uma certa forma, também influenciam nos resultados. Por quê? Porque o homem é um ser social, ele não nasceu para ser isolado. Ele nasceu para viver o quê? Em comunidade. Ele nasceu para viver partilhando, pô, o almoço lá, todo mundo leva uma coisinha lá, uma coisa legal, uma coisa boa, porque cada um tá dando o seu melhor, né? É super importante também. E por último aqui, para poder fechar, a questão da espiritualidade. Mesmo você que tenha a religião A, B ou C, cara, pratique, entendeu? A oração, a meditação, a autoconexão com Deus, né, dentro da sua espiritualidade, dentro daquilo que você crê, é super importante. Aqueles que gostam de yoga, pratiquem lá sua yoga, vai lá fazer sua yoga lá tranquilo, para buscar esse equilíbrio espiritual, é super importante. A espiritualidade, né, ela não está no mundo à toa, ela está no mundo justamente para o quê? Para temperar, né, as questões emocionais, né, para dar um sentido para a vida das pessoas também. É super importante isso, não é algo desprezível. Então nós respeitamos aqui todas as religiões, cada um tem a sua. Eu acho que o respeito é super importante, mas onde você vive, você procure, né, trazer esses elementos da sua espiritualidade para o seu trabalho. Não é um proselitismo religioso, é totalmente diferente, mas trazer os elementos que são bons, que a religião traz, né, que a esperança, a fé, o respeito, né, para que o seu trabalho ele possa se desenvolver. Então, esses 7 pilares nós conseguimos reunir, fizemos um questionário, da parte mente, depois da parte física, e a partir daí nós tivemos aqui grandes resultados. Então, para finalizar minha parte, antes de voltar para as perguntas, tá? Eu tive a experiência que eu fiz com a minha filha ela foi o meu projeto piloto, eu comecei a trabalhar com ela a metodologia, se não me engano, no mês de mês de abril de 2020, ela estava muito acima do peso, ela estava tomando remédio controlado e eu não sabia. Joguei para ela fazer o questionário, ela respondeu o questionário e quando eu fui ver a parte mental dela, que ia de 0 a 100, deu 23%. Eu fiquei desesperado. E a parte física, ela estava abaixo de 40%. Ou seja, estava inflamada, nervosa, né, tomando remédio controlado, fazendo um trabalho
tomando um remédio controlado que ela foi no psicólogo, passou, e também estava indo no psiquiatra, cheio de problema, e eu não estava sabendo. E a gente começou a fazer o trabalho da metodologia. Então, fiz uma reorganização dos horários dela, diminuir rede social em determinada hora, a fazer isso e aquilo, e começamos a fazer 3 vezes por semana um trabalho físico bem acompanhado. E meu filho também foi junto. 1 mês e meio depois, eu apliquei novamente o questionário, ela passou para 55% da parte mental, e aumentou para 54% da parte física. E no finalzinho do mês de julho, já início do mês de agosto, ela já estava com 90% da parte mental, já recuperada, já fazendo um desmame do remédio que ela estava tomando, e com 72% da parte física. Já estava até correndo com meu filho. Então, assim, foram resultados assim expressivos, que me deixaram muito contente, e resultados também que eu pude aplicar nos meus outros alunos de personal, que eu tive posteriormente, que eu trabalhei, né, no final do ano passado até o início do mês anterior, que a gente teve que parar por conta do fechamento aí da pandemia. Mas eles estão doidos para voltar, a gente continuar um trabalho que está sendo realmente muito bem feito. Então, assim, eu fico aberto a perguntas, agradeço a oportunidade que me foi dada aqui pela Nayana, né? E o que quiserem perguntar, estou aqui à disposição. Eu tenho uma pergunta assim, relacionado ao momento atual, né, que a gente está de pandemia e tudo mais. O sedentarismo, ele é um fator, né, de risco que a gente já conhece e que ele está muito presente, principalmente agora. E qual seria uma forma assim, de motivar as pessoas? Porque eu sei que as pessoas têm esse fator e é muito difícil incentivar elas, né, por conta delas mesmas, para poder praticar exercício físico, atividade física e procurar manter uma atividade do corpo nesse momento. Bom, João Vitor, então, assim, como eu te falei, né, a motivação vem primeiro da questão da nossa criatividade. Tá? Então, quais são os elementos para que você tenha essa criatividade? Primeiro, o conhecimento, entendeu? De mostrar para essa pessoa a importância da atividade física, mesmo nesse período de pandemia, a importância de ela procurar espaços abertos para poder fazer essa atividade. Você pode começar, por exemplo, colocando aqui pequenos desafios. Ó, fulano, vamos fazer. Você está onde? Ah, eu estou no meu condomínio e tal, mas lá tem um espaço aberto, onde não tem gente aglomerada. Tem. Então, você vai fazer o seguinte: você tem o objetivo hoje de dar 7.000 passos por dia, entendeu? E fazer XX tipo de exercício, coisas simples, mas você vai se movimentar. Faça isso, entendeu? Conversa com o aluno, seja agora, né, um conselheiro, seja agora um motivador para que ela possa sair, né, daquele sedentarismo e procure fazer algo, porque, gente, qualquer coisa que ela faça de diferente da rotina dela já é um avanço. Tá? E a Acho que partir não, daí... acho que a intensidade, né, Dedé, nesse momento não é tão importante. A frequência se sobrepõe à intensidade, né? Exatamente, ou seja, ela pelo menos todo dia ali, ela fazer aqueles 5, 6 mil passos, né? E, ou seja, essa intensidade, até eu falo aí, Nayana, ela vai acontecer de forma gradativa, né? Ela não vai acontecer. Você estabelece, no caso, ali uma meta, né? Uma meta tranquila para ela, e ela vai executar isso aí, ou seja, ela vai fazer aquilo ali em 15, 20 minutos, meia hora, ela consegue. O fato de, por exemplo, ela ir para dentro de casa, ela caminhar dentro de casa também já ajuda também na consecução desses objetivos. E, por exemplo, eu tenho 10 mil passos para dar por dia. Então eu vou lá no parque, dou 2 voltas, eu já bato 40, 50, 60%. E o restante eu bato aqui, nas caminhadas que eu dou aqui no SESC para resolver um problema. À noite, quando eu chego em casa, quando eu vou ali na cozinha, porque está sempre contando. Então, é uma construção que você vai fazer, né, desse elemento motivacional. Ou seja, é um momento realmente de desafios também para nós, profissionais da área. Mas há possibilidade sim. Faz uma videochamada, conversa com ele, vê, ô professor, eu tô querendo fazer tal coisa, eu posso? Posso, porque eles sempre vão perguntar, eles sempre vão querer ter uma alternativa. E você vai dar essas alternativas para eles de maneira mais simples, para que eles possam realmente executar, né, essa atividade física e vão se sentir melhor. Com certeza, né, o nível de ansiedade e o nível de confiança ele vai aumentar gradativamente. Ok? Tem coisas que parecem bobeira, né? E que quando a gente vai estudando, as coisas ficam concatenadas, né? Quando a gente fala de gratidão,
né, desses pensamentos positivos, o quanto isso é importante. Tem um estudo de Massachusetts, que ele foi liderado, acho que em 2016, esse estudo, que ele fala de quando a gente comemora pequenas coisas, sabe? Você comemora pequenas construções. E aí, o seu sistema neurológico, né, ele entende que você está ganhando, sabe? Então, por exemplo, eu sempre trato como paciente porque eu sou biomédica, né, gente? Lembra? Então, o aluno, né? O meu paciente, tá? O meu paciente. Quando eu comemoro com ele, por exemplo, 2 dias seguidos, você deu 7.000 passos, que era a sua meta. Comemora com ele. E comemorar não precisa ser grandes coisas, né? Porque, ainda mais falando de doenças, dessas comorbidades, né? Essa pessoa, ela tende a ter muitas dificuldades, né? Tende a ter muita dificuldade, por exemplo, depressão, por exemplo, dá uma indisposição absurda. E quando você fala para o seu cérebro, né? A gente está ganhando aqui, a gente está ganhando, a gente está ganhando. O cérebro mesmo, ele produz respostas fisiológicas reais de axônio, respostas neuronais, né? Que fazem com que a gente dê uma equilibrada no cortisol através da produção de serotonina, né? A gente consegue produzir tudo isso e fazer cada vez mais. Então, por isso que é importante, quando você tem o seu aluno, você, além de incentivá-lo, contribuir positivamente para promover essa interação neurológica de estamos ganhando, vamos junto, estamos ganhando. Perfeito, né? Eu queria sim também deixar para vocês, eu vou até mandar depois o link aqui para a Nayana, da minha plataforma, né, de avaliação funcional, e vocês vão poder responder minha plataforma de graça, sem custo nenhum, para que vocês possam conhecer a metodologia. Eu passar para vocês ali, depois que vocês responderem a parte mental, uma, como se diz, um laudo áudio, de no máximo ali 3 minutos, explicando como é que funciona, para vocês terem uma ideia como é que funciona. Eu vou mandar, seria interessante vocês responderem, é muito bom, para vocês terem uma ideia de como a gente está trabalhando. Mas assim, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fala para eles aí quanto que você cobra, mais ou menos, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Vocês não querem, não? Não querem saber quanto que paga? Não? Pois é. Eu sempre quero saber, gente, quanto que é o serviço, se vale a pena investir nisso, ou se eu, vale muito a pena. Eu largo isso para lá. Vale muito a pena. Olha, então é o seguinte, para explicar para vocês, é um trabalho muito bem realizado, e como ele é muito bem embasado, uma avaliação minha, só a avaliação ela custa em média de R$300. A avaliação que compõe a parte mental, mais a parte física, né, que a gente usa outro aparelho de bioimpedância, vê a questão também da reserva de força, então uma avaliação muito bacana, e geralmente nosso atendimento é feito também de forma presencial e virtual. Um atendimento, por exemplo, de forma virtual, 2 vezes por semana para o aluno, para poder explicar para ele, geralmente eu cobro aí na faixa de R$600, né, para atender o aluno 2 vezes por semana, explicando o que ele vai fazer. Já um atendimento presencial, ele vai ficar na média de R$1.400, R$1.500, 2 vezes por semana por aluno, e assim, a média da minha hora-aula é 150. Eu falo, professor, mas o pessoal não paga isso. Não, às vezes a gente flexibiliza uma coisa ou outra, mas assim, tem muita gente que hoje, né, paga esse tipo de atendimento porque vê nele uma qualidade muito grande. Então, realmente vale a pena. E nos tempos agora, a gente está fazendo muito atendimento de forma virtual. Tá? E está tendo assim, uma quantidade maior de alunos e você cobrando um preço menor. Ou seja, você cobrando esses R$600, você tendo 10 alunos, você vai ter na faixa de R$6.000 aí livre para você poder trabalhar, fazendo atendimento via WhatsApp, para escrever na atividade e fazendo tudo isso de uma maneira assim, muito bacana. Então, assim, realmente vale a pena, tá? É um trabalho assim, muito bom, e que, obviamente, você... professor, mas tem aluno que não pode pagar. Mas aí depois você faz um pacote para ele, você divide no cartão de crédito, você divide da maneira que ele puder pagar, que fique tranquilo para ele, mas assim, vocês têm que colocar na cabeça que o trabalho de vocês ele tem que ser valorizado. Ele não pode ser banalizado porque pelo nível de conhecimento,
pelo investimento que você faz para poder comprar o material e pela sua entrega. Então, isso é super importante. A partir do momento que você se entrega nesse trabalho, você tem os seus resultados. Eu tenho uma colega que ela até trabalha com coach profissional, que ela tem uma frase, ela sempre fala para mim, né, que eu tenho mania de fazer uns trabalhos de graça. Aí ela fala assim, você só se dá mal fazendo trabalho de graça. Por quê? Pagamento gera comprometimento. Então, por menor que seja, né, para pessoa, né, às vezes você é 150 mil, mas é uma pessoa muito próxima, né, e tal, e eu quero ajudar muito essa pessoa, e eu falo que cobre R$ 50, né, para que essa pessoa pense assim, isso também é importante para o nosso cérebro, né, eu estou fazendo um pagamento, e normalmente a pessoa se compromete mais, e aí você tem resultado, porque às vezes você faz de graça, a pessoa não se compromete, não faz, ainda sai falando que seu método não presta. Exatamente. Então, concordo com o gênero, número e grau aí que a minha cunhada falou, justamente por isso. A gente tem que realmente valorizar o nosso trabalho. Aí eu falo por mim, pô, já tenho o quê? 23 anos de profissão, né? Então já passei da hora de fazer coisas de graça para os outros, né? Só que, obviamente, a gente tem toda uma metodologia de marketing. Às vezes você, por exemplo, oferece o produto, mas dentro de um pacote, para facilitar a vida para a pessoa, você flexibiliza naquilo que é possível, entendeu? Tá? Ninguém também vai ser assim, patrão, você pega a pessoa ali e tal, ó, é o seguinte, você vai me pagar esse valor aqui, mas eu te dou 2 avaliações. E tá tranquilo. Então, fechou, fica assim muito legal, as pessoas têm realmente procurado, né? E eu falo para vocês, meninos, o filão da história é agora. Esse é o momento em que vocês têm que aparecer para ajudar as pessoas, para serem mais próximos dos alunos, porque todo mundo precisa. E eu falo para vocês, e muitas vezes a pessoa que mais precisa está ali do lado da sua, está ombreando com você, é seu irmão, é seu pai, é sua mãe, é seu parente, que precisa muito de você. Então, se você for analisar bem e aplicar essa metodologia nele, você vai descobrir coisas que você nem sabia. E aí a ficha cai. Agradeço a sua presença aqui, nós já estamos encerrando, viu? Uhum. Foi muito, eu acho que foi esclarecedor, né, para os meninos, é bom que vocês tenham contato com uma pessoa que já está tanto tempo na área, né, que já tem essa construção de carreira tão importante, então, muito obrigada por estar aí, tá? Tá, eu que agradeço. E aí eu vou mandar para você, Nayana, o link da minha plataforma, você manda aí no grupo dos meninos para que eles possam ter. Okay. Acessem lá. E esse aí eu vou fazer de graça para vocês, viu? É só realmente vocês preencherem para saber como é que é o laudo. É uma muito coisa importante para mim também. Educacional, aí vale. É educacional, aí vale. Aí é outra coisa, entendeu? O professor não vai cobrar nada adicionalmente. E podem perguntar ali, ver como é que é. E se depois quiserem me procurar no privado, também você tem aí na liberdade de poder passar meu número para eles, que eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Ok. Obrigada, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E voltamos em breve. Coloco tudo na plataforma para vocês ainda hoje, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.